pessoal segue o pastor Alexander aí. Você que não segue, que vai ter bastante conteúdo Claro, de qualidade. conteúdo de qualidade, realmente. Tem muito material sendo produzido, né? E esse é o primeiro, Mitos do Casamento é o primeiro. Tem outros materiais aí, porque a Bíblia diz que o povo de Deus, ele perece, ele morre por falta de conhecimento, né? Precisa de conhecimento. Conhecimento vale ouro, né? Verdade. Informação vale ouro. E tanta informação ruim, tanta informação errada, a informação de qualidade, ela é como ouro refinado, né? Ela é algo que tem o seu valor em si mesma e naquilo que ela pode produzir. A informação correta, a informação adequada, a informação, ela vai te edificar ou ela vai te derrubar, ela vai te elevar ou ela vai te rebaixar, né? Uhum. Então, na verdade, o que nós estamos oferecendo é uma informação de qualidade, baseado em experiência de anos, ministério de anos, né? Eu só de pastor eu tenho 20 anos de pastor, né? Que eu cuido de vidas, que eu cuido de pessoas, que eu cuido de famílias, que eu cuido de casais. E eu tenho 22 anos de casamento, Legal. e, e então nós temos toda uma trajetória aí, né? Faz E tempo, esse hein? Eu tô primeiro. com 12 anos no ministério de Eita, convertido. nós. Uma bênção aí, Quando eu né? me converti, É uma já bênção tinha uns porque 10 Deus anos de pastor. já tinha já. Já tinha uns 10 anos. É, porque Deus ele chama, Deus ele prepara, né? Deus ele equipa e é uma bênção. Durante toda a minha vida cristã, eu tenho 30 anos de cristão, Uhum. 30 não, 29. 2 de novembro cumpro 29 anos. Em todos esses anos, praticamente, né? Vamos aí quase 30 anos, eu vi, cara, tanta pessoa, né, naufragar em vários aspectos da sua vida, naufragar na vida financeira, falta de aprendizado de finanças. Você parece que ajuda muita pessoa como coach na área da finança, né, Tiago? Sim, sim. E Verdade. também vi muitas pessoas fracassarem na área familiar, né? Família ir pro brejo aí, família ter coisas terríveis que acontecem, né? Um filho que se perde, um filho que se mata, um filho que vai para o caminho errado. Os pais eles se culpam, grande parte do problema, da problemática está com os próprios filhos. Não é à toa que Deus nos deu o livre-arbítrio, não é verdade? Porém, muito disso poderia ter sido evitado se os pais tivessem trabalhado mais nos filhos, né? Uhum. Então, perdeu-se a família. O casamento, muita gente perdeu o casamento. Eu É vi verdade. muita gente nesses 30 anos chegar ao divórcio, pessoas de dentro da igreja. Imagine pessoas fora da igreja. Por quê? Porque realmente não é fácil a questão do casamento, Ah, né? Às vezes, hoje em dia, é, o orgulho, a altivez, a altaneria, a arrogância, a soberba atrapalham muito as pessoas de serem restauradas. Nós estamos vivendo na era do fast food, né? Na era do descartável, até uma televisão. Você paga uma fortuna por uma televisão, mas ela não uhum. vai te durar aí muito mais do que 5 anos. Não é como as televisões de antigamente que duravam 20, 30 anos. Não, as que estão sendo feitas agora têm uma data de expiração aí de 5 anos, ao muito 6, né? E então, mas o casamento ele não é assim. Uhum. Casamento é como o eletrodoméstico do passado, né? Quebrava, mandava consertar, né? Tudo é igual carro. Você não vê um carro, a pessoa pegando, estraga o carro, a pessoa pega e joga no lixo. Não existe tal coisa. A pessoa pega e manda para o conserto, manda para funilaria, manda para pintura, se bateu, manda para o mecânico se teve problemas do motor. O casamento é a mesma coisa. O casamento ele precisa de uma manutenção constante. Então, Aham. constantemente os casais têm que estar lendo sobre casamento, aprendendo sobre casamento, ouvindo pregações sobre casamento. Essas lives
sobre casamento, são uma ferramenta muito poderosa para os casais, aprender mais sobre casamento. Às vezes, Tiago, é impressionante, quando uma pessoa está para ser atropelada e está na iminência de que um carro choque a sua vida, né? Uma pessoa que aparece para empurrar ela já salva a vida dela. E às vezes, uma informação, uma palavra, né? Uma revelação que você tenha, que você receba, isso já pode ser suficiente para salvar o teu casamento de ir para o brejo, né? De ir por água abaixo, de terminar, né? De acabar-se. Eu costumo falar para as pessoas... Esses dias... Eu costumo, dentro disso aí que você está falando, eu costumo falar para as pessoas, às vezes uma palavra, um livro que você lê, um filme que você assiste, é uma frasezinha, naquela hora ali vira a chave, né? Principalmente no relacionamento. Não, e é importante ouvir pessoas corretas, né? Porque às vezes você ouve a pessoa que vai te dizer, separa, dá um pé nele, dá um pé nela. E isso daí é o pior conselho, né? Porque Deus não fez nada relacionado à família, ao casamento, para acabar-se. Tem mais, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Se Deus odeia, nós também devemos de odiar. E se Deus ama, nós também devemos de amar. O nosso relacionamento com Deus, ele está baseado em amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Deus odeia o pecado, devemos odiar o pecado e todas as consequências do pecado, né? A destruição que ele traz. E devemos amar o que Deus ama, né? Deus ama a família, Deus ama o casamento, Deus ama a concórdia, Deus ama o perdão. Nós ainda vamos chegar nisso daí, né? E então é importante a gente realmente estar buscando essas informações para ser edificado, para ser abençoado, ouvir as pessoas corretas, ouvir a ferramenta correta, né? Para que você possa, então, ter uma restauração no teu casamento, ter o casamento dado aí um impulso, um jump, para que você possa seguir e viver bem, né? O importante é viver bem. Verdade. Viver como gato e cachorro é muito ruim. Viver brigando é muito ruim. Viver com rancor no coração, com mágoa no coração, um do outro, é muito ruim. Viver com desconfiança é muito ruim. Eu vivo há 22 anos casado com a minha esposa, 24 que nós nos relacionamos, e eu posso falar para você, olha só, é uma bênção você viver com uma pessoa que você confia. Não que você confia cegamente, que de repente tem coisas ocultas aí. Não, tudo às claras, tudo correto, tudo como água cristalina, né? Você sabe da tua integridade, da tua idoneidade, que você nunca pisou na bola. Você sabe da integridade, da idoneidade da outra pessoa, que ela nunca pisou na bola. Você sabe que vocês andam tão juntos, tão unidos, tão entrelaçados, de que você tem certeza de que o que você sabe é a verdade, e a verdade ela é uma só, que os dois se amam, que os dois estão juntos, que os dois são cúmplices em tudo, que os dois são e sempre foram honestos um com o outro. Isso daí é uma habilidade, depois nós vamos ensinar isso daí, né? Legal. Mais para frente nós vamos ensinar isso daí, mas esses mitos, ele nos ajudam a identificar certas coisas que estão no nosso pensamento, que estão na nossa cabeça e que são fatores limitantes no casamento. A Bíblia fala que nós devemos de buscar renovar a nossa mente para ser transformados por Deus. Deus, ele quer constante transformação das nossas vidas. E essa transformação, ela vem por uma renovação do entendimento. A pessoa não pode ser transformada se a mente dela não mudar, se a mente dela não for renovada para que essa pessoa seja transformada. Então, conhecer esses mitos aqui vai ser muito importante. Vamos recapitular? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro mito. O primeiro mito que a gente viu, nunca vamos ter problemas, né? Então a pessoa pensa que vai ser feliz para sempre e nunca vai ter problemas. Isso é um mito. Vão ter problemas, e muitos. Segundo mito, os problemas são irremediáveis. Mentira. Todo problema, ele é remediável. Dá para pôr o remédio ali, dá para pôr o conserto, dá para arrumar as coisas. Então, diferenças irreconciliáveis que as pessoas dizem,
está baseado em problemas que não são resolvidos. E tudo pode ser remediado, tudo pode ser reconciliado. A maior reconciliação Deus já fez conosco em Cristo Jesus, de perdoar todos os nossos pecados, desde o dia do nosso nascimento até o dia de então, e se reconciliar conosco. Muito mais marido e mulher reconciliar-se, né? Terceiro, melhor juntar do que casar, porque o divórcio dá muito trabalho. Aquele mito do amaziamento, do concubinato, né? Isso daí é uma insegurança que limita a vida de muitas pessoas e, na verdade, a lei já os considera casados. Ele vai dar o mesmo trabalho, vai dar a mesma dor, vai dar a mesma decepção, se chegar um momento em que eles tenham que se separar, né? Então é um mito também. Então a pessoa, mais bem, ela deve de crer no relacionamento dela e casar-se. Quarto mito, a pessoa vai mudar para melhor depois do casamento. Aqui nós estamos falando de particularidades e características das pessoas. Isso é um mito porque com o tempo os defeitos aparecem, a pessoa ela fica mais evidenciada, seus hábitos, seus costumes, né? Maus hábitos, maus costumes e coisas. Então, ninguém deve criar falsa expectativa com isso. O quinto mito, meu cônjuge nunca vai mudar. Nós estamos falando de uma transformação de vida, novo nascimento e regeneração. Legal. Então, no caso de um dos dois se converter, ele deve crer que Deus é poderoso para mudar o outro cônjuge também. Paulo até fala, olha, se uma irmã crente tem um marido, vive com um marido descrente, mas ele não se importa de viver com ela, que não separe, que não deixe, né? Continua com ele aí. Por quê? Porque o Senhor, pelo cônjuge cristão, Deus santifica o não cristão também, e os filhos são abençoados, nascem abençoados. E Paulo diz, quem sabe o dia de amanhã você não vai ganhar seu marido? Vai ganhar sim, se Deus quiser, né? O sexto, o tempo cura tudo. Quando Deus, na verdade, ele fala de perdão e não do tempo. O tempo traz mágoa, ressentimento, rancor. E na verdade, o perdão não. O perdão liberta. O sétimo, que nós vimos, o mito da mentira que protege. A mentira não protege, a mentira só posterga e faz o problema ficar maior. Devemos falar sempre a verdade. Oitavo mito, o mito do casado que pensa que pode seguir levando vida de solteiro, e na verdade não pode, né? Por isso que não dá certo, muitas pessoas, e isso tem consequências até drásticas, né? Tem maridos que mataram sua esposa por questão do ciúme doentio, que a mulher pensava que podia ir embalada com as amigas, e sair para viver com amigas. Aí o cara se incendeu de ciúme e foi matou a mulher. Mulheres também que abandonaram, enfim, aconteceu muita coisa ruim porque eles não encarnaram a ideia de serem casados, né? O nono, o mito do dinheiro que compra felicidade. Vimos que o dinheiro não compra felicidade, o dinheiro é bom, é uma bênção, mas eles não podem se separar nem se divorciar por causa do dinheiro. Eles têm que estar unidos, sabendo que se eles trabalharem, tiverem uma boa administração, boa inteligência, Deus vai prosperá-los, abençoá-los, e a felicidade deles virá de Deus, e Deus também vai dar o dinheiro para abençoá-los. O décimo, o mito do pasto mais verdinho, onde nós falamos dos problemas sexuais dentro do casamento, né? Adultério, a imoralidade sexual, tudo isso daí que atrapalha um relacionamento, tudo isso daí que destrói um relacionamento, porque Deus, ele criou a sexualidade para ser desfrutada dentro do casamento, dentro do santo estado do matrimônio. E quando a pessoa começa a ter liberdades através de imoralidade sexual, ela então produz aquilo que é a razão da maioria dos divórcios, que é por infidelidade conjugal. Todo homem tem total condição de satisfazer a uma mulher, e toda mulher tem total condição de satisfazer um homem. A questão é que ambos vivam felizes como Deus os uniu, né? E Deus os uniu para que eles fossem felizes e contentes um com o outro, né? A gente parou aqui, né, Tiago? Isso. A voz do povo. 11º, o mito da voz do povo, que é a voz de Deus.
Isso. Esse mito, ele é tão óbvio e tão absurdo ao mesmo tempo, mas é muito praticado pelas pessoas em todo o mundo. As pessoas de todos os estratos sociais, culturais, econômicos, eles caem em conselhos de pessoas desorientadas a respeito Uhum. do matrimônio, né? Acabam se tornando Maria vai com as outras, né? Sim. Então, na verdade, a voz do povo é a voz de Deus. O que que diz o povo? Separa. Ah, eu vou separar, porque isso é um absurdo. É a O multidão de povo na conselho, né? Bíblia, né, o povo na Bíblia, ele mandou o Arão fazer um bezerro de ouro, ele foi na do povo, fez, e isso trouxe a morte de muitas pessoas dentro do arraial. O que significa que a voz do povo não é a voz de Deus, né? Muitas vezes o povo se equivoca, muitas vezes as pessoas se equivocam quando vão dar conselhos umas às outras. Então, geralmente quem são? Amigos, colegas, companheiros de estudo, companheiros de trabalho, e no momento de fragilidade a pessoa acaba abrindo a sua vida, ela narra a sua situação matrimonial difícil que ela encontra e ouve as mais diversas opiniões, análises. Olha, o que não falta é opineiros, né, analistas, conselheiros, palpiteiros, e ouve de tudo, né? Verdade. Então pessoas, elas encorajam, né? Às vezes elas são levianas, não tem nenhum pudor, não tem nenhum cuidado, nenhuma cuidade, não tem nenhuma certeza, não tem fé, não tem nada. Falam assim por falar, entendeu? Ah, larga dele, dá um pé nele, né? Tem pessoa que até dá conselho da outra cometer ato criminoso, como Uhum. por exemplo, tá? Vamos falar de uma coisa drástica, o marido trai a mulher. Não falta gente que fala, olha, enquanto ele estiver dormindo, você pega o membro viril dele e corta. Olha, isso é Uhum. isso é uma tentativa de homicídio. O camarada pode sangrar até a morte, você está entendendo? Isso não se faz, né? Eu penso assim, todas as pessoas consentiram em se casar, deu errado, tem que entrar no acordo. Não entrou no acordo, elas podem pedir o divórcio, né? Isso Sim. no âmbito legal é previsto, né, pela lei Aham. que eles possam se divorciar. Ninguém tem que matar o outro, ninguém tem que tirar a vida do outro, porque o que foi por água abaixo é o relacionamento. E ao contrário do que todo mundo, do que muita gente pensa, o relacionamento que vai por água abaixo não quer dizer o fim da vida da pessoa. Não, ele pode refazer a vida dele, né? Pode refazer a vida dele. Não é isso que nós aconselhamos. Nós aconselhamos o perdão, nós aconselhamos a restauração e nós trabalhamos pelo perdão e trabalhamos pela restauração, mesmo em casos Certo. onde existe infidelidade conjugal. Eu estou falando só daqueles conselhos em que a pessoa recebe conselho de atentar contra a vida da outra pessoa. Uhum. Quantas vezes a gente está no Facebook assim, a gente vê um vídeo de um irmão, de um amigo, e terminando aquele vídeo, cai na página dos vídeos, né? E você vê um monte de vídeos de um monte de coisas, e muitos deles, brigas. Uhum. Brigas de mulher que pegou a amante e arrancou os cabelos da outra, pegou a faca e foi aquela coisa terrível, né? Que pega pedaço de pau e bate, pode matar a outra pessoa. Eu sei que tem certas coisas que sobem a ira das pessoas, mas não podemos perder a nossa essência, né? Verdade. Então eu acho que é muito importante as pessoas se perguntarem, por exemplo, quem sou eu? Né? É Eu, por verdade. exemplo, eu sou o pastor Alexander, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa de Deus, eu sou ah, uma pessoa que anda conforme Deus, conforme a palavra de Deus, sou um cidadão de bem, e cidadão de bem não mata, cidadão de bem não levanta faca para ninguém, cidadão de bem não levanta revólver para ninguém, cidadão de bem é cidadão de bem, entende? Então, o amor faz isso também. O Uhum. amor, ele faz com que, diz a Bíblia, né? O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, não busca o seu interesse, mas busca o do outro. Então, nós, como cristãos, nós pregamos a doutrina de Cristo, a palavra de Cristo, que é o mandamento mor, o amor. Né? Então, Certo. devemos de agir com amor. Até na ira, nós devemos de lembrar do amor.
né? E não produzir aquilo que a ira muitas vezes pede, que é violência, que é esse tipo de coisa. Eu falo isso por quê? Porque esse livro, Mitos do Casamento, ele é muito prático, né? Ele é Uhum. muito prático. Você vê o mito desse daqui, né, da famosa Maria que vai com as outras, né? Certo. Ou o mito do que a voz do povo é a voz de Deus. Você vê que você pode ter consequências difíceis, drásticas, coisas que você vai se arrepender se você ficar ouvindo todo mundo. O que devemos fazer nesta parte? O que nós devemos fazer numa condição assim? Sim, Então, você até ia teve te um perguntar problema, isso. problema, problema Ah, sério. Você teve um problema sério. Primeira coisa, você tem que buscar conselho na pessoa de maior credibilidade que você conheça. Antigamente lançaram uns adesivos para colar no carro que dizia assim: consulte sempre um advogado. Você lembra lembro. desses adesivos colocar, né? Sim. Consulte sempre um advogado. É, da pessoa da OAB fez isso. Eu sempre Uhum. pensei que devia se fazer adesivos iguais dizendo consulte sempre um pastor. Por quê? Porque o Legal. pastor ele tem a palavra de Deus ali. Entende? O pastor tem a palavra de Deus. O pastor nunca vai falar para você, ó, minha irmã, decepa o seu marido, né? Transforme-o Uhum. num eunuco. Não, de nenhuma maneira. Olha, mate ele. Olha, coloca veneno de rato na comida dele. Olha, coloca cianeto, né? E outras coisas aí na bebida dele para ele morrer. Imagina, nunca É um verdade. pastor vai dizer tal coisa, né? Nunca o pastor vai dizer, olha, vamos trabalhar aí na restauração, né? Você, sendo a primeira incidência, você tem a oportunidade, a opção de perdoá-lo muito mais do que chutá-lo. Uhum. Então, onde a pessoa, eu ia falar para você, eu até esqueci. Esse mês eu recebi uma triste notícia que um irmão morreu, né? Um irmão na fé, um irmão em Cristo. Uma pessoa, um irmão, ele não Uhum. congregava em minha igreja, eu congregava em outra igreja. Não foi E Covid, ele não, né? faleceu. Foi Tinha minha Covid? idade. Uhum. Tinha minha idade. Ele estava no hospital com problemas respiratórios graves. Poxa, Muitas pessoas obesas têm algum problema, né? Seja sim. problemas arteriais, problema do coração, problema de pressão alta, etc. Eu não sei qual era o problema dele, mas enfim, ele era gordinho assim, né? E então ele tinha. Então ele teve sérios problemas respiratórios. Aí Aham. deu certo, deu positivo lá pro Covid. Covid é um negócio que você tem que atuar no início, né, cara? Atuar depois é uma loteria, é complicado. Mas enfim, eu lembrei dele porque eu lembrei que eu estava lá na Bolívia anos atrás, ele me escreveu dizendo, olha, estou com problema no meu casamento, será que você pode me ajudar? Então eu entrei num aconselhamento com ele, entrei num aconselhamento com a esposa dele, e daí eles ponderaram tudo o que eu tinha dito, e o que eles Uhum. estavam quase, eles já tinham marcado para assinar o divórcio e tal, eles se reconciliaram, né? Se Nossa, glória a reconciliaram. Deus. E depois daquilo, a restauração foi tal que eles pareciam que pessoas que nunca tiveram problemas na vida, entendeu? Era um love story, assim, um amor, uma coisa forte. Parece que eles se amaram mais fortemente, o amor deles se fortaleceu, se solidificou muito mais forte e sólido do que antes. Por quê? Porque a restauração ela é poderosa. Ele poderia estar falando com aquelas pessoas desmioladas, né, no trabalho, às vezes até dentro da igreja, né? Uma das coisas que nós, como pastores, você é pastor, eu sou pastor. Uma das coisas que nós pregamos muito quando estamos pregando no púlpito para as pessoas, para os irmãos da igreja, são pecados corriqueiros que muitas pessoas praticam, né? Não deveriam, mas muitas pessoas praticam. Um deles, por exemplo, é a fofoca, né? Verdade. Pessoa que fala demais, pessoa que fofoca, pessoa que fala coisa inservível, pessoa que fala coisa produtiva, pessoa ociosa que fala coisas ociosas, ociosidades, pessoa
Ou seja, não tem um sentido bom, né? Aquela pessoa que a Bíblia diz, esses estão sempre aprendendo sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Tem pessoa que sempre aprende, mas nunca chega no pleno conhecimento da verdade, né? Ouve muito, Verdade. aprende pouco, né? Então, não é para uma pessoa assim que você tem que contar os seus problemas, né? Você, ô irmã, eu tô com esses problemas assim, o que que a senhora acha? Aí vai falar, ai filha, a vida é difícil, né? Fazer o quê? Mas vê aí, né? O que há de se fazer? Quais são as opções, né? Poucas. Então, esse tipo de pessoa sem conteúdo, esse tipo de pessoa sem uma espiritualidade correta, adequada, não vai poder ajudar a pessoa. Então, eu fiquei Hoje, muito contente que ele foi uma das pessoas que eu pude ajudar, restaurar, e o casamento dele, olha, uma maravilha. Bom, veio a falecer esses, né? Deus tinha o seu tempo para a sua vida. Mas esse testemunho é poderoso, né? Do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa se ela permitir que Deus a restaure. Mas ele tem que agir com este. Ele tem que tomar cuidado com este mito, né? A voz do povo é a voz de Deus. Que disse o povo? Tem o tal no meio hispano tem o Dom Francisco, e ele sempre dizia: que disse o público? Aí o público pedia algo, era aquilo que era feito. Tipo o programa do Silvio Santos, assim, né? Ele era muito hilário. Era não, ele é vivo até hoje, o Dom Francisco. Dom Você Francisco, ia falar? legal. Eu acho interessante isso daí, principalmente essa parte da voz do povo é a voz de Deus, porque a gente no relacionamento precisa saber discernir a voz de Deus. E isso é difícil. É difícil quando o casal não entra em nenhum acordo, né? Principalmente porque discernir a voz de Deus no seu relacionamento é muito importante para que você não venha ficar ouvindo a franga, né? A gente chama assim, tipo, aquela pessoa que vem de fora dando uma opinião ali que vai te prejudicar, talvez prejudicar ali seu relacionamento. Então isso é muito importante para que você saiba discernir a voz de Deus. E como pastor, eu aconselho sempre pela Bíblia. Então a ideia é que você vá para a Bíblia, vá ver o que a palavra de Deus diz. Se você ali não tem uma prática de oração, que é comum no meio cristão, mas se você que não é cristão não tem uma prática de oração, se você, que mesmo sendo no meio cristão, não tem essa prática de leitura bíblica, de familiarizar, mas começa a se relacionar com Deus. Isso é importante para que o seu relacionamento seja restaurado. Se você não está bem com Deus, você não está bem com você mesmo. E se você não está bem com você mesmo, você não consegue estar bem com outra pessoa. Então, por isso Isso é que a gente verdade. acaba ouvindo a voz de outras pessoas, principalmente no relacionamento. Eu estou casado com a Juliana, a gente vai fazer 12 anos, 12 anos de casado, e nesse período, desde a época do namoro, se a gente desse ouvido para as pessoas de fora, nunca teria dado certo. Mesmo no período de namoro, vinha pessoas e condenava, dizia, isso não vai acontecer, vocês não vão conseguir. E não foi isso que aconteceu. Mas por quê? Eu lembro que no início do namoro a gente separou um tempo de oração, de jejum. Foi um período de 40 dias ali jejuando e orando para que todos os planos que a gente tinha com relação ao matrimônio desse certo. Então, isso é uma dica para você. Jejua, ora, tenta no seu relacionamento discernir o que é a voz de Deus, o que não é você falando, né? Cala o homem. E a Bíblia dá uma dica muito forte disso, porque a maneira de você calar o seu homem interior, de calar a sua carne, é jejum. A única forma de você calar isso é através do jejum. Então, assim, jejue pelo seu casamento, ore pelo seu casamento, para que você possa aí fechar essa brecha de estar ouvindo aí as pessoas de fora falando. Isso é muito importante. Vai E passar. quando ouvir, né? Ouvir pessoas de Deus, né? Porque Deus Sim, ele usa pessoas dele, servas dele para falar com as nossas vidas, né? Então nada verdade, melhor, sempre a pessoa mais indicada é o nosso pastor. A pessoa verdade. mais indicada, pastor, me ajuda. Ou seja, essa é a função dele. Deus colocou ele na nossa vida para isso. Por isso que a gente, como pastor, nós estamos aqui disponível, né, para todas as pessoas que tiverem problema no seu casamento, precisar falar com alguém, nós estamos aí, né? Triste, né, ver nessa pandemia, né, Tiago? Pessoas É, até que se suicidaram por depressão, né, angústia, desesperação e tudo isso. Às vezes a pessoa
tinha vergonha, tinha orgulho e não abria o coração dela para ninguém. Não, nós não vivemos numa redoma, né? Somos seres sociáveis e devemos contar com a pessoa correta. No casamento isso não é diferente. Tem problema no casamento? Entre em contato com o seu pastor, pode entrar em contato com a gente, nós estamos aí para abençoar a sua vida, nós estamos aí para ser uma voz de Deus, uma voz profética para abençoar e para trazer restauração, né? Está ruim? Deus pode restaurar. Verdade, verdade. Eu trabalho com inteligência emocional, sou coach integral sistêmico e dentro dessa situação que mais a gente tem trabalhado é aconselhado casais, principalmente nessa situação de pandemia, onde o marido perde o emprego, a esposa, os dois têm que viver junto e essa daí se torna uma dificuldade muito grande. Então, precisa mesmo buscar uma orientação. Eu tenho algo para mim que se você precisa buscar um mentor, busque sempre o melhor, aquela pessoa que é referência. Sempre tenha isso em mente. Sempre uma pessoa que é melhor do que você. Não vai ouvir conselho de um fracassado, porque não adianta nada. Não adianta. Se você... O fracassado ele vai falar daquilo que ele vive, né? Que são Sim. Fracassos. E aí não adianta. Tem que ouvir uma pessoa que já chegou lá, né? Que já chegou pra lá. gente aprender a chegar lá também, né? Uma pessoa que leva os outros para lá. Para você dizer, me leva também, que eu preciso... Infelizmente, muitas pessoas precisam... eu prego muito sobre a paternidade espiritual, né? A paternidade espiritual nada mais é do reflexo da glória de Deus. Deus no céu, ele não é presidente, Deus no céu, ele não é fundador, não. Deus no céu, ele é pai. Jesus, quando veio, ele sempre chamou Deus de pai. Então, e ele trouxe essa revelação da paternidade. Tem mais, o Antigo Testamento termina com a profecia de Malaquias dizendo, ele trará Elias, quem fará voltar o coração, tornar o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A maior maldição da terra é a falta de paternidade. Né? São pessoas que não se relacionam com Deus como pai e pessoas que não contam com um pai espiritual, no caso, um pastor, um apóstolo, um profeta, quem lhes possa guiar, dirigir a sua vida e como um pai, levá-los, conduzi-los ao Pai Celestial. O Pai Celestial é Deus e nós estamos nós temos essa missão, né, de conduzir as vidas ao seu destino. Qual que é o destino de uma família quebrada? Voltar a se restaurar, né? De uma família desintegrada, voltar à integralidade. Então, nós, como pais, temos que conduzi-los neste caminho, né? Eu, como pai, por exemplo, um filho meu quer fazer algo, eu aponto o dedo na cara dele e digo, você não vai fazer isso, você é meu filho, eu não te ensinei assim, nós não fazemos assim. Por exemplo, tratar uma moça mal, então, um filho homem, ele vai fazer mal a uma colega de estudo, eu digo a ele, olha, uma das coisas que eu ensino para você é como tratar uma mulher. Você tem mãe, você tem irmã, né? Amanhã você vai ter uma esposa, precisa aprender a tratar uma mulher. As coleguinhas de estudo seu, elas têm que ser tratadas com educação, elas têm que ser tratadas com respeito, você deve ser um agente a protegê-las, não a agredi-las, e se você ver alguém agredindo, você deve trabalhar por defendê-las e etc. Ou seja, tudo isso um pai ensina a um filho, entende? O pai nunca vai querer o mal para o seu filho, nem vai ensinar o mal para o seu filho. Um verdadeiro pai que anda conforme o reflexo do que é Deus, né? Então, essa é a nossa missão. Então, no casamento, a mesma coisa. Fala, pai, eu vou largar minha mulher, vou dar um pé nela, aconteceu isso aqui. Eu falo, meu amigo, eu proíbo você de fazer tal coisa. Vem cá, vamos conversar, nós vamos acertar as coisas aqui, vocês vão se reconciliar, vocês vão pedir perdão um ao outro, vocês vão ver o que falhou e vão corrigir essa falha. A falha tem que ser corrigida. Por que chegou a isso? Chegou a isso porque houve falhas, houve brechas. Vamos fechar essas falhas, vamos fechar essas brechas, vamos consertar aquilo que desandou, entende? Aí vocês aprendem que isso não se faz, não voltam a fazer, entende?
tem uma mudança de vida, tem uma mudança de trato, um trato diferente. Só que por falta de paternidade, muitos não aprenderam. Então nós temos que ensinar. Vamos para o 12º? Vamos lá. 12º. Olha, a gente ficou a live inteira falando só desse mito, tão forte que ele é, hein? É verdade. 12º mito. O mito da má criação do teu filho. Rapaz, isso é uma coisa que os casais fazem uma e outra vez e é um problema para eles, é o tal da criação de filhos. Sempre nós ouvimos, pastor, como criar o filho? É terrível. Tem gente que trata o filho como se fosse uma produção independente, né? Como se ele pertencesse a ele com exclusividade, não considerando que o filho foi feito por ambos e a ambos pertence, né? Então não é correto falar, porque o teu filho fez isso. Não, o nosso filho fez. Né? Aqui o pronome possessivo é usado na pessoa incorreta, ao dizer o meu filho ou o teu filho, ao invés de o nosso filho. É o nosso filho. Então os casais eles têm uma desunião muito grande em não chegar a um comum acordo na criação dos filhos. O mundo está como está porque a tão terrível criação de filhos é descuidada, é negligenciada. Como eu falei anteriormente, né, a paternidade, a falta de paternidade traz maldição. Tem pessoa que não respeita nem o seu pastor, mas se considerasse que aquele homem, Deus o designou para que fosse seu pai espiritual, teria mais respeito com o pastor. Consideraria mais o seu pastor. Tem pessoa que chega na igreja e fala, pastor, me divorciei. Como? Eu me divorciei. E quem te mandou fazer isso? Pastor, eu sou livre, né? Eu faço o que eu quero da minha vida. Mas não é assim. Deus dá uma designação para nós. Por exemplo, eu sou filho, né, de Rosa e Ariovaldo. Quem é que determinou isso? Quem é que designou isso? Foi Deus. Não adianta eu olhar para o vizinho, que se chama João, e dizer, eu queria tanto ser filho do João. O João é advogado. O João trabalha no banco. O João é empresário. Eu queria ser filho dele, e não do pobre do meu pai aqui, né, que é vendedor ambulante, eu que sei. Entende? Então muitas pessoas, mas na verdade a paternidade é algo designado por Deus. Você não escolhe, Deus te designa. Né? A mãe que você tem porque Deus designou que você fosse filho dela. O pai que você tem, Deus designou que você fosse filho dele. Então nós temos que honrar a designação de Deus. Né? O desígnio de Deus é a sua designação, que Deus designou para as nossas vidas. O mesmo acontece no aspecto espiritual. Quando uma pessoa se converte, Deus designa essa pessoa a alguém para que esse alguém a cuide. Esse, geralmente, é o pastor de sua igreja, que essa igreja, por Deus, é vista como uma casa, e essa casa tem um pai. Não pode ter 5, 10 pais. Não, é um pai que tem. Toda casa tem um pai. A Bíblia diz lá em Hebreus que toda casa é edificada por alguém. Esse alguém é o pai espiritual ali. Verdade. Entende? Então as pessoas têm que ter mais respeito, as pessoas têm que ter mais consideração, as pessoas têm que se valer daquilo que Deus lhes deu. Então Deus, por exemplo, eu tenho um pai espiritual, chama o apóstolo Edgar Ortunho, lá da Bolívia. Então, se eu tenho algum problema, se eu tenho alguma dificuldade, eu tenho que me reportar a ele, eu tenho que pedir conselho dele. Olha, papá, o que eu faço aqui? Né? Como é que você me guia, como é que você me dirige? E fazer aquilo que o pai te orienta, fazer aquilo que o pai te conduz. Né? O pai, ele é cultivador, ele cultiva em nós tudo isso daí. Eu lembro que sempre, quando eu era um jovenzinho, me converti com 17 anos, eu orei 5 anos para conhecer a minha esposa. Então, o meu pastor me ensinou a orar por uma esposa e não ficar atrás das menininhas para namorar uma, namorar outra. Eu vi na minha igreja pessoa que não tinha esse conceito de paternidade, eles namoravam 3, 4 pessoas
durante o ano. Ficava 2 meses com uma pessoa, 3 meses com outra pessoa, depois outros 3 meses com outra pessoa. E os restos dos meses ficava sozinho, né? Então, isso daí, as pessoas elas não têm esse pudor, né? Essa consideração de estar rompendo o coração das outras pessoas. As pessoas ficam com ansiedade, ficam com depressão, tem gente que quer até se matar. Por quê? Porque investiu num relacionamento que não deu certo, foi enganado, foi feito de bobo, de palhaço. Isso não se faz. Aí a pessoa pega e casa, tudo bem, casou. Ou seja, isso não muda, né? Então, na verdade, eu sempre estive ali desejando ter o meu casamento como meu pastor, meu pai espiritual pregava que o casamento deveria de ser. Eles colocava como um exemplo, e Paulo diz, né, lá em Coríntios, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Então, a Bíblia nos fala que nós devemos seguir a homens. Não existe tal coisa como as pessoas dizem, eu não sigo a homens, eu só sigo a Deus. Segue nada, você nem vê ele, entende? Você tem que seguir a Deus através dos exemplos que Deus deixou aqui nessa terra. Sim. São pais espirituais, são pessoas que guiam no caminho. Então, por isso que disso se trata o discipulado. Então, verdade. Então, como Paulo ensinou, nós devemos de imitar alguém, e esse alguém, a pessoa mais indicada é o seu pai espiritual. Você está com problema de casamento? Vai lá com ele, entende? Se você, às vezes, a pessoa não é cristão, o que eu faço? Olha, nós estamos aqui, nós estamos dando esta maratona sobre casamento, falando sobre os mitos do casamento, porque nós vemos que, principalmente nessa pandemia, né, Tiago, muita pessoa aí, ao invés de estar aproveitando esse tempo da quarentena para se relacionar melhor com seu cônjuge, muitas pessoas têm brigado com seus cônjuges, dizendo, eu vou me separar, eu não aguento mais tanta briga e tal coisa, não se entendem, elas têm que buscar uma pessoa idônea que possa ajudá-las, que possa aconselhá-las, que possa fazer tudo isso daí, né? Então, a criação de filho gera um problema, tem gerado um problema na sociedade tremendo, né? Jovens delinquentes, jovens que se drogam, jovens dados desde muito cedo à imoralidade sexual. E você vai ver, os pais não sabem. Eu vim para o Brasil, voltei para o Brasil há 1 ano e pouco atrás, meus filhos foram para a escola. Aí na escola me disseram, pai, as escolas aqui, pelo menos os companheiros que nos tocaram, os companheiros de escola nosso que se achegaram para fazer amizade e tudo, muitos deles perguntaram, olha, está na moda ser bissexual, você é bissexual? Ou seja, falando de erotização precoce, né, coisa que nós temos lutado, porque criança não namora nem de brincadeira, né? Isso não é para eles. Despertar a sexualidade, a temporaneidade, isso não se faz, né? Isso é um crime, né? Não se pode. A erotização precoce, ela é um crime. Não se faz isso com a criança. A criança não foi desenhada para exercer sexualidade até que ela seja adulta. Sexualidade é coisa de adulto, né? Verdade. Então, e você vai ver, os pais não sabem. Os pais não sabem. Muitos deles convidaram meus filhos para fumar maconha depois do período escolar. Né? No recreio vamos fumar maconha. Ou quando terminar a aula, a gente sai lá fora, a gente vai fumar maconha. Você vem com a gente? Ou seja, muitas vezes os pais não sabem que eles são maconheiros, que eles fumam maconha. Né? Muitos não sabem nem que às vezes fumam cigarro e tal. Estou falando aí de adolescente de 12 anos, de 13 anos. Está entendendo? 14, 15, 16, 17. Ou seja, que deveriam estar fazendo algo produtivo com suas vidas, não estão. Aí, quando o pai descobre, a mãe descobre, quando o adolescente ele apronta algo que é realmente ruim, muitas dessas coisas não são nem aprontar, né? São cometer delitos, saem da linha, e etc., né? Cometem um monte de coisas, aí os pais brigam.
A culpa é sua, porque a culpa é sua, porque o teu filho fez isso. O teu filho fez isso porque você dá liberdade para ele fazer. Então eles não entram num acordo de como vão criar o filho, né? Então esse é um mito. Por quê? Porque o filho, ele não é uma produção independente. Todo filho, ele tem pai e tem mãe. E esse Ambos pai são e essa mãe, responsáveis. ambos são responsáveis. Ambos são Verdade. responsáveis. E as pessoas, elas buscam problemas e elas produzem problemas com determinada atitude. Mulheres que tomam a criança e se afastam do progenitor, né, do pai, e muitas mães proíbem os filhos de terem relacionamento com seus pais, né? E como que diz, ele vai ser só meu, é meu filho. Não, isso está errado, não é honesto, né? Aí você fala, mas eu acho que ele não é tão boa pessoa. Poxa, se ele não é tão boa pessoa, por que você não viu isso antes de se relacionar É, com ele e de produzir uma criança com ele, né? E de fazer uma criança com ele? Não, agora, ou seja, a única referência de pai que ele tem é essa pessoa. Então, deve-se de tratar de que tenha um bom relacionamento. Se a pessoa não é tão boa pessoa assim, ponha limites, né? Muita gente pode ajudar, mas enfim. E o assunto não é nem esse. O aham, assunto, isso eu estou falando de um lado extremo. O lado enfocado na realidade que eu estou falando são de casais casados, pessoas que moram juntos, sim. casais casados, que eles, na hora de resolver problemas da criação de filhos, quando o filho tem uma má criação, um joga para o outro dizendo que o filho é unilateral, é uma produção independente. Diz, porque o teu filho fez isso, né? Então, o teu filho, ou o meu filho, né? Então, não, o filho é nosso. E enquanto nós não nos unirmos, enquanto nós não tivermos um comum acordo em relação à criação desses filhos que nós temos, bom, esse daí é um assunto que traz muitas desavenças. Enquanto não tiver comum acordo, realmente vai estar com uma criação má, com uma criação limitada, problemas surgirão e como resolver esses problemas? Tem que ser junto. Não Verdade. é um jogando para o outro. Eles jogam um para o outro, eles brigam um com o outro, acaba não resolvendo o problema, entende? Uhum. E acaba deixando a criança ou o adolescente com mais problemas emocionais, mais depressão, mais angústia, baixa autoestima, complexo de inferioridade. Ah, tá vendo? Eu e sua mãe estamos assim porque você é um burro. Eu e a sua mãe estamos assim porque você foi uma grande equivocação que nós tivemos. Você não devia nascer. Foi um Você é um acidente. problema. Você foi um acidente. Você atrapalha a nossa vida. Você estorva a nossa vida. Olha que você não presta para nada. Olha só o que você fez. E aí palavras de maldição são lançadas sobre a criança. Tá vendo? Esse é o teu filho. É porque você mima ele que ele é assim. E daí eles é uma brigaiada. Na verdade, o que eles devem fazer? Isso é um problema grande. Isso aí é um problema grande. Uhum. O adolescente sai de casa, a primeira coisa que ele vai fazer é fumar maconha, fumar cigarro, é beber, né? Se É. embriagar, é entregar o seu corpo a sexo. Muito disso buscando afirmação de alguém, buscando o carinho de alguém que não tem dos pais, entendeu? Buscando a companhia porque se sente muito só. Claro que tem crianças aí com déficit de atenção, ou seja, com uma carência de atenção terrível, né? Que exigem atenção 24 horas. Ninguém tem 24 horas, as pessoas trabalham, tudo, né? Então, por Uhum. isso que sempre na criação dos meus filhos, por exemplo, eu sempre deixei bem claro para eles, olha, eu estou aqui com vocês, aproveitem esse tempo, né? Quer conversar, quer perguntar, é agora.
né? Tá tudo bem com você? Tem alguma coisa para me falar? Não me esconda nada. Nosso relacionamento é baseado e está baseado na transparência. E com dizer transparência, obviamente, é o óbvio, tem que ser transparente, Tem que ser. né? Então, tudo isso daí a gente tem que trabalhar. E não pode, se você não trabalhar isso daí, infelizmente você acaba perdendo o teu filho. Teu filho morre aí de qualquer coisa, em qualquer esquina, na mão de qualquer pessoa. Seu filho é aliciado. O aliciamento eu não estou falando só de pessoa de condição financeira baixa. Claro que eles comportam um grande número. Mas adolescentes de classe média também, né? E adolescentes de classe alta também. Todo adolescente rejeitado por seus pais, mal cuidado pelos seus pais, mal criado pelos seus pais, eles são um potencial candidato para ser arregimentado, para ser aliciado para o tráfico de drogas, para a prostituição, você está entendendo? Para pessoas pessoas com ideologias podres. Você está entendendo? Que vai aliciar eles e levar para o lado de ideologia, né? Falo de feminismo, falo da agenda da ditadura gay, certo? Todo mundo todo mundo tem o direito, né, de lidar com a sua sexualidade como bem entende, Deus permite isso, Deus coloca limites de que tais práticas são pecado, tudo aquilo que está escrito na Bíblia que não pode, não pode, mas Deus dá o livre-arbítrio das pessoas a partirem para fazer o que quiserem de suas vidas, tomando em conta que elas vão ter que render contas a Deus. Eu não falo disso, não falo desse livre-arbítrio que nós respeitamos as pessoas, não. Eu falo de pessoas serem aliciadas para serem usadas como massa de manobra a movimentos ideológicos que vão pegar os nossos filhos e vão colocar na linha de frente de uma guerra, de uma batalha, e eles vão correr o risco de morrer, entende? Eles vão ser adestrados para ser soldados dessas pessoas, entende, né? Então, muitos desses meninos aliciados, muitos desses adolescentes aliciados, eles morrem na execução de tudo que é relacionado ao tráfico. Muitos deles acabam morrendo por doenças da imoralidade sexual, da prostituição, de uma vida sexual desregrada, entendeu? E ninguém paga, ou seja, a culpa recai sobre ele. Ou seja, um adolescente que pega AIDS, por exemplo. Por que pegou? Pegou porque ele foi aliciado e disseram para ele fazer isso, fazer aquilo, fazer tal, e ele foi e fez. Enfim, né? São muitas as coisas. Verdade, é bem isso mesmo. Pastor? Não, tem que ter um cuidado imenso com a criação de filhos. Eu trabalho com quebra de crenças, né? Através do coach, através da psicologia positiva e estudando neurociência. Eu estou fazendo minha pós-graduação em neurociência e comportamento humano. Você me falou. E 90% desses casos que você está contando, 90% é culpa do pai. 90% é a falta de uma autoridade masculina figura na paterna. Infância. Isso, quando não tem essa figura paterna ou quando o pai não tem essa responsabilidade com relação ao filho, acontece isso. E o pai na figura de autoridade. De autoridade, de pai. E isso já desde os primeiros anos da criança. Então, eu trabalho com dependente químico, ajudei por muitos anos ali no trabalho na Cracolândia, casa de recuperação, com dependente químico, estudei bastante dentro dessa área para entender um pouquinho sobre vícios, e não só o vício da droga, mas também vícios emocionais, né? Você sabe que é complicado. E dentro dessa área aí trabalhando, a gente percebe ali a falta de pai, e a gente falou aqui um pouco sobre essa paternidade espiritual que a igreja, vamos dizer assim, exerce através do discipulado, através da mentoria, do pastor, e isso se torna muito importante.
na vida da criança e na vida da nossa formação como caráter, como pessoa, né? Então, foi bênção a live hoje. Estamos aqui 1 minuto de terminar a live, fazendo aqui as considerações finais. Está sendo bacana esse bate-papo, a nossa conversa. Vai ficar aí dizer para as pessoas aí que as lives vão estar aí para vocês assistirem, né? Assiste do começo ao fim, vale a pena. Nós estamos dando aqui tips muito valiosos, né? E dicas muito valiosas. O livro Mitos do Casamento, ele está quase pronto aí, vai sair do forno, vai ir para um link para você baixá-lo gratuitamente em formato de e-book. E convidar vocês, né? Vocês vão poder acessar o meu canal do YouTube, Pastor Alexander Góes, minha página no Facebook, do Thiago também, Thiago é Coach. E também dia 27, nós vamos estar na Igreja do Evangelho Quadrangular em Vila Dionísia, fazendo uma live, 3 casais de pastores. A minha parte vai ser justamente falar sobre isso que eu falei nessa live, né? Sobre criação de filhos, né? Como comunicação entre os filhos e tal. Quem quiser aprender sobre isso daí, vai estar preciosa essa live que nós vamos fazer aí com o pastor Ameiro, o pastor Legário. Um abraço para eles, amamos eles, estamos juntos, somos parceiros. Então nós estamos juntos aí para somar.